Coroados pelo povo, reis e rainhas do Congado. Galanga era rei no antigo Congo africano. Em meados do século XVIII, assim como milhares de outras pessoas, foi escravizado e trazido para o Brasil. Aqui foi batizado, nomeado como Francisco e vendido para o dono da mina da Encardideira, na antiga Vila Rica, atual Ouro Preto. Durante muito tempo, trabalhou como escravizado e, enfim, conseguiu comprar sua alforria. A tradição oral sustenta que ele escondia ouro nos seus cabelos e, desta forma, conseguiu juntar o dinheiro necessário para comprar a liberdade. Livre, Galanga, agora Francisco, continuou trabalhando e juntando dinheiro para comprar a alforria de outras pessoas escravizadas. Homens e mulheres libertos da escravidão reconstituíam, juntamente com Galanga, Chico, os costumes africanos. Criavam as irmandades de negros e negras para se ajudarem mutuamente, além de buscarem espaços para suas celebrações e suas festas. Chico era o rei, sua esposa a rainha, seus filhos e filhas, príncipes e princesas. Numa sociedade marcada pelo regime do padroado, no qual eram proibidas quaisquer manifestações religiosas que não fossem católicas, Chico Rei e seus agregados construíram as condições necessárias para celebrar a fé, festejar a vida e perseguir o sonho de liberdade. Tomaram como padroeira Santa Ifigênia, a cuja milagrosa imagem prestavam culto no alto da cruz, na capela levantada sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário. No dia 6 de janeiro, o rei, a rainha e os príncipes, vestidos como tais, eram conduzidos triunfalmente à igreja para assistir à missa cantada. Em seguida, percorriam as ruas dançando ao som de instrumentos africanos. Era o reinado do Rosário. Festas imitadas em todos os arraiais de Minas. Ainda existe, à entrada da igreja, a pia de pedra onde as negras lavavam os cabelos para nela deixar, como donativo, o ouro de que estavam empoados. Embora muitos historiadores aleguem a ausência de documentos escritos que comprovem a história de Chico Rei, há pelo menos duas referências importantes sobre a mesma. O relato do historiador mineiro Diogo de Vasconcelos, 1843 a 1927, autor do livro História Antiga das Minas Gerais, 1904, e o romance de Agripa Vasconcelos, 1896 a 1969, Chico Rei, romance do ciclo da escravidão em Minas Gerais, 1966. Mas, sobretudo, há a força da tradição oral e a devoção a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a Santa Ifigênia. Em homenagem a elas, em 1785, Chico e seus companheiros construíram na antiga Vila Rica uma igreja, o que tornou possível a realização de suas festas e procissões, seus cantos e danças. Com a morte de Galanga, o nosso Chico Rei, seu filho assumiu a posição de rei do Congado. Ainda hoje, Chico Rei é celebrado em festas populares, marcadas pela presença do tambor, do reco-reco, dos bastões e fitas coloridas. Embora nem todos os ternos utilizem esses adereços. E pela devoção a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a Santa Efigênia, a São Benedito. Durante a festa, há a coroação do rei do Congado ou dos reis do Congado. Por isso, a festividade ficou conhecida como reinado ou congado e em alguns lugares como Congo. As festas do Congado acontecem em diferentes meses do ano, de acordo com as tradições locais. Mas em Ouro Preto, Chico Rei é celebrado em janeiro, uma vez que ele costumava a organizar as procissões no Dia de Reis.
Ao longo dos séculos, as festas do reinado passaram por diversas modificações, adaptando-se às condições de cada localidade e às tradições dos grupos de devoção à Senhora do Rosário. Além disso, muitas vezes foi necessário também adaptar-se às negociações com as instâncias de poder governamentais e eclesiásticas que, nem sempre, viam com bons olhos as manifestações religiosas do povo preto e pobre. Tal como nos diz a canção de Geraldo Azevedo, reis mal coroados não querem o amor em seus reinados, pois sabem que não serão amados. E muitas foram as dificuldades enfrentadas por reinadeiros e reinadeiras para dar continuidade à coroação de seus reis e rainhas, estes e estas, sim, amados e amadas. Na cidade de Divinópolis, são diversos os relatos que demonstram que as festividades do reinado estão presentes desde o início do século XIX, ainda no tempo do Arraial do Espírito Santo do Itapecerica. As festas eram realizadas pela Irmandade do Rosário dos Pretos. Delas participavam homens e mulheres escravizados e aconteciam dentro da Igreja Matriz, conforme nos mostram os memorialistas Azevedo e Azevedo. Começavam as danças dentro da igreja, congo, catupé, etc. Às vezes saíam em volta da igreja visitando os festeiros para se alimentarem ou para ganharem presentes. À tardinha, uma mesa era posta dentro da igreja, onde se assentavam à sua volta o vigário, o capitão da mesa e os festeiros eleitos para aquele ano, e começava-se a leitura das dádivas. Se um fazendeiro desse uma quantia maior para Nossa Senhora do Rosário, seu nome ia ser gritado pela voz do vigário. Neste momento, havia gritos, vivas, o sino repicava, os negros dançavam e lançavam desafios pelos feitos de generosidade de seus senhores, e o padre, sorridente, agradecia. Mas os reis mal coroados temem sempre o amor em seus reinados. E a partir de 1842, o vigário não mais permitiu que negros e negras adentrassem a Igreja Matriz com suas festividades e sugeriu a construção de uma capela na periferia do Arraial, que, à época, se constituía de um pequeno número de casas ao redor da Igreja Matriz. Desta forma, foi construída a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, nas imediações do local, em que hoje se encontra o Mercado Municipal. A figura 1, uma fotografia sem data, nos mostra a igreja, muitos anos depois da construção. O Largo do Rosário, conforme ficou conhecido o local, era composto pela igreja, por um cemitério construído em 1875 e um cruzeiro. De acordo com o senhor Joaquim Zacarias Corbuzinho, em entrevista feita por Batistina Maria de Souza Corbuzinho, em 27 de novembro de 1992, em 1850 já aconteciam as festas em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, protetora dos cativos e das cativas. Após a abolição da escravidão, as festas do reinado continuaram sendo celebradas em Divinópolis e muitos outros municípios de Minas Gerais, e mesmo de outros estados, pois acabou-se o cativeiro, mas ainda falta igualdade dentro do nosso terreiro. Mas as festas populares, muitas vezes, incomodam as instâncias de poder. O Papa Pio XII, pontífice entre 1922 e 1939, proibiu a aproximação dos católicos com os ritos afros, dentre eles a festa do reinado. No início do século XX, o racismo e a intolerância religiosa chegaram ao ápice
com a proibição do reinado por Dom Antônio dos Santos Cabral, então arcebispo de Belo Horizonte, conforme documentos do Arquivo Diocesano de Belo Horizonte. Aos reverendíssimos senhores vigários, de ordem do bispo diocesano, a necessidade de suprimir a festa conhecida pelo nome de reinado. Não se faz mister acrescentar aqui nenhuma outra razão àquelas que o senhor excelentíssimo senhor Dom Cabral lhes apresentou, por ocasião do retiro espiritual. Daquelas considerações feitas, então resulta esta afirmação. É pensamento e desejo da autoridade diocesana que desapareça o reinado e que os fiéis sejam bem instruídos sobre as vantagens da utilíssima devoção do Rosário. Arquivo Diocesano de Belo Horizonte, 1923, página 2. Tempos difíceis. A ideia de construção de um Brasil moderno e republicano excluía negros e negras e a religiosidade popular. As festas, as danças, os cantos do povo negro não cabiam no lema positivista de ordem e progresso. A ordem que se buscava construir era outra. Era a ordem da Casa Grande, transposta no século que se iniciava para as empresas. A voz das senzalas, dos barracos e favelas, da periferia, precisava ser suprimida para não abalar o sono da burguesia. O progresso que se anunciava não era para todas as pessoas, mas sim para um pequeno grupo que buscava manter seus privilégios. Mas não se cala a voz daqueles e daquelas que cantam e falam de suas próprias vidas. Assim como Galanga enfrentou a escravidão e tornou-se o nosso Chico Rei, homens e mulheres do povo sustentaram a devoção ao Rosário e entregaram às novas gerações a continuidade das suas manifestações festivas e religiosas. Não é possível deter a força das manifestações culturais, assim como não é possível impedir que o povo encontre formas de celebrar a vida e as lutas cotidianas. E as festas do reinado continuaram acontecendo em Divinópolis e estão registradas na memória popular e em muitas fotografias, como nos mostra esta de 1930. Reinado, década de 1930, no centro da cidade de Divinópolis, acervo em redes. Mas a força da grana que ergue e destrói coisas belas, bem como o culto à modernidade e ao progresso, representou outro empecilho para as festas do reinado. Em 1957, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi demolida, assim como também o foram o cemitério e o cruzeiro. O senhor Joaquim Zacarias, na entrevista já citada, conta-nos um pouco sobre este momento. O trator estava demolindo os túmulos e o senhor Bernardino Machado foi chegando com um sanfonão de 80 baixos. Sentou-se no barranco e ficou ali olhando o trator derrubar túmulos e revirar sepulturas. Quando o trator mandava para o ar o solado de uma botina velha, ele chorava em voz alta e dizia: "Meu Deus do céu, é a botina do meu pai." Quando arrancava um crânio, um osso do braço ou da perna, ele chorava e dizia: "Esses ossos são do meu pai." Coitadinho. Bernardino chorou muito, e depois sentou o dedo no sanfonão e tocou valsas sentidas de Zequinha de Abreu. Finalmente, ele dormiu debruçado sobre a sanfona e aquela respiração profunda, o som acompanhava o ritmo da respiração, fazendo fom, 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 fom. A igrejinha do Rosário teve o mesmo fim do cemitério.
É importante dizer que a demolição da igreja de Nossa Senhora do Rosário não aconteceu somente em Divinópolis. Akinrule e Akinrule, 2017, em pesquisa etnográfica realizada no centro-oeste de Minas Gerais, evidenciam como o mesmo fato aconteceu em diversos municípios do estado, como Passos e São Sebastião do Paraíso. Noutros locais, as igrejas do Rosário não chegaram a ser demolidas, mas foram fechadas e abandonadas, entregues à ação do tempo para que ruíssem por conta própria. Mas em todas essas cidades, o progresso e o temor dos reis mal amados não foram suficientes para impedir que os santos reis continuem sendo coroados. Na cidade de Divinópolis, após a demolição do Largo do Rosário, muitas irmandades foram criadas, recriadas nos bairros periféricos e entre 1985 e 1988, nas imediações do mercado municipal, foi construída uma réplica da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Figura 3, Igreja do Rosário em Divinópolis, réplica, fonte, foto digital por Samuel Abayombi, Akinrule, em outubro de 2016. O Largo do Rosário, em Divinópolis, conta hoje com esta réplica da antiga Igreja do Rosário de Nossa Senhora dos Pretos. Um lugar de memória que precisa ser salvaguardado como tal. Ali estão presentes os suores, os cheiros, os sabores, as danças, os cantos e os lamentos do povo do reinado em suas festas. Um lugar que tem uma longa história para contar, uma história que precisa ser contada. E há de chegar o dia em que tal história seja reconhecida, que este espaço seja reconhecido como lugar de memória, com monumentos espalhados pelo Largo do Rosário, que também um dia, oficialmente, há de assim ser chamado, contando a história de homens e mulheres, escravizados e livres, que não abriram mão de suas identidades, nem da fé, nem da esperança de construir a liberdade. E nessa longa tessitura, configurou-se como conhecemos hoje a cidade de Divinópolis. Uma cidade marcada pelo som dos tambores e dos patangones, pelo som das gungas, marcando os passos dos homens e mulheres que dançam e cantam nas suas ruas e praças. Uma cidade marcada pela vivacidade das fitas coloridas, pela força dos bastões e pela imponência dos mastros que levantam a bandeira dos santos pretos em nome da liberdade religiosa e do respeito à história do nosso povo. Não é possível contar a história da cidade sem as festas do reinado. Uma história marcada pela resistência e pela criatividade. Se não era possível entrar na igreja matriz, uma nova igreja era construída. Se a igreja construída era demolida, uma réplica era erguida no mesmo local. Uma história marcada pela capacidade de festejar e de celebrar, com comidas e bebidas, a vida e o trabalho, a fé e a folia. Um povo que não se entrega à dor, que não se subordina à ordem e ao progresso impostos pela Casa Grande, e que resiste à invisibilidade e insiste em manifestar-se com alegria, com cantos e danças, com saberes e sabores, sua fé e sua capacidade de amar. As ruas e praças da cidade estão marcadas pelos passos dos reinadeiros e reinadeiras. Os pés desses homens e mulheres, dançando e cortejando o rosário, marcaram as pedras das calçadas e o chão batido das ruas das periferias. Inscreveram seus nomes, suas histórias, suas vidas nas veias do município de Divinópolis. E pulsam, e fazem correr o sangue e a vida, mantendo vivo o coração da cidade. Os reis e rainhas do Congado continuam e continuarão, sendo coroados pelo povo em suas manifestações de fé.
Os cantos e danças do povo negro seguem anunciando pelas ruas de Divinópolis que a liberdade há de chegar, e em alto e bom som proclamam a força daqueles que acreditam nas lutas populares. E de nada adiantará que reis mal coroados, temendo o amor em seus reinados, busquem impedir. Os santos reis continuarão sendo coroados.